Boa noite a todos, graça e paz sejam com todos vocês. Muito mais do que a estética, as limitações físicas me convidam a ficar mais sentado hoje, mais quieto. Rick Renner, nunca mais vou me esquecer dessa dupla. Amém. Nós estamos na série de mensagem Ser Comunidade. Nós temos conversado sobre essa perspectiva bíblica, histórica e eterna de um povo chamado povo de Deus, que Jesus chamou de igreja. Os romanos tinham a sua eclésia para organizar a polis. Os gregos tinham a sua eclésia para conversar sobre a polis. E o Jesus também disse: então eu também tenho a minha eclésia, o meu ajuntamento de pessoas que vão discutir, vão conversar e vão viver uma nova perspectiva, a perspectiva do reino de Deus. A igreja faz essas coisas, ela se ajunta para se fortalecer a respeito da perspectiva do reino de Deus. Eugene Peterson vai dizer que a perspectiva do reino de generosidade de Deus sobre a face da terra. E é em volta desse movimento que a gente se reúne, que a gente se encontra. Então nós temos conversado já algumas semanas sobre essa perspectiva bíblica de ser comunidade e como é importante nós nos reunirmos como igreja. E reunidos como igreja, hoje nós celebramos o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Mães essas que são mães porque deram à luz e porque amam, e mães que às vezes não deram à luz, mas também amam. Porque mãe não é só quem dá luz. Mãe é quem ama, como mãe. Mia Couto vai dizer que as mães dão à luz. Quando dão à luz para a eternidade. E eu acredito nisso e eu acrescentaria, eu acrescentando coisa em Mia Couto, mas beleza. Eu diria que não somente quando dão à luz, mas quando acolhem em seus braços aqueles que não deram à luz, elas também semeiam e geram a eternidade naqueles aos quais elas estão cuidando. Então, feliz Dia das Mães para todas, que Deus abençoe todas as mamães e que a gente possa sempre orar pelas nossas mães, pelas mães da nossa comunidade, para que jamais falte carinho àqueles que precisam tanto de uma mãe. E eu gosto sempre de fazer perguntas. E uma das perguntas que eu me fiz é: da onde vem essa parada de Dia das Mães? Você já parou para pensar sobre isso? E o que isso tem a ver com a igreja? Foi uma outra pergunta que eu fiz. Porque as igrejas se reúnem, Dia das Mães, aí canta, aí faz apresentação, aí fala que as mães são importantes. Só que 80% das agressões às mulheres acontecem em casa. E desses 80, 40 é no seio cristão. Eu não sei se você já assistiu ou leu A Cabana, e me marcou muito. Eu estava revendo esse filme, o filme A Cabana. Quem não assistiu, eu recomendo. Tem no YouTube. O Mac cresceu numa família de presbiterianos, e o pai dele era presbítero na igreja e espancava a mãe em casa. E ele se sentiu muito culpado porque ele não conseguia ajudar a mãe. E aí ele confessou com o pastor o seu pecado: pastor, eu quero confessar meu pecado. E o pastor falou: confesse, meu filho. Ele falou assim: eu erro porque eu não consigo proteger a minha mãe do meu pai. E aí ele toma outra surra, é espancado, e enfim, ele cresce com essa perspectiva de amor ou de pai. Depois, quem não assistiu, não vou dar spoiler não, mas nós falamos de mães e nós cantamos, mas por que nós cantamos todos os anos
Feliz Dia das Mães, e damos presentinhos, está aí a mesa de vocês enfeitada, Feliz Dia das Mães, tal. A primeira coisa que me ocorreu, assim, de sopetão, foi pensar, uma data comercial, feita para vender mais. E aí faz sentido, mas não é isso. E eu queria conversar com vocês algumas coisas a respeito. Na realidade, em 1858, uma americana chamada, ativista americana chamada Anna Mary Reeves Jarvis, ela montou uma associação de mulheres nos Estados Unidos para se fortalecerem. Enquanto os maridos iam trabalhar, elas se ajudavam. E quando os Estados Unidos entrou na famosa Guerra da Recessão, a guerra entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, pela abolição da escravidão, e é interessante que o sul queria manter a escravidão, e o norte queria acabar com a escravidão nos Estados Unidos. O sul, hegemonicamente evangélico, e o norte, liberal. E o sul queria manter a escravidão, e uma guerra muito violenta se deu nos Estados Unidos, que durou 4 anos, teve mais de 600 mil mortos, isso assolou os Estados Unidos, e no fim dessa guerra, ela montou ela decidiu, com essa associação de mulheres, ela decidiu fundar um dia das mulheres e das crianças vítimas da guerra. E esse dia começou a ser comemorado nos Estados Unidos, começou a ser lembrado por essa associação e começou a ganhar força nos Estados Unidos, até que a sua filha, metodista, praticante no Evangelho através da igreja metodista, também de nome Anna Jarvis, iniciou uma campanha para que todo segundo domingo de maio fosse oficializado pelo calendário norte-americano como o Dia das Mães. Que mães? As mães que davam as mãos para ajudarem umas às outras e socorrer os filhos e vítimas da guerra. Isso foi oficializado em 1914 nos Estados Unidos. Ela morreu, a Anna Jarvis mãe morreu em 1905. Em 1907, a filha começou a labutar politicamente para que essa data fosse oficializada, e dia 14 de maio de 1914 isso ficou oficializado. No Brasil, isso chegou no governo do presidente Getúlio Vargas, em 1932, a pedido da Federação Brasileira de Progresso Feminino, ou seja, o movimento feminista no Brasil. Aquele que conseguiu o direito pelos votos das mulheres, aquele que conseguiu o direito de melhores condições de trabalho para as mulheres no Brasil, foram elas que clamaram ao presidente e conseguiram oficializar também o segundo domingo de maio como data oficial da celebração e comemoração do Dia das Mães. E aí, a Igreja Católica, em 1947, com Dom Jaime, oficializou também no calendário da Igreja Católica essa data como uma data comemorativa que precisava ser lembrada. Então não é comércio. A celebração e a comemoração do Dia das Mães é um símbolo de luta e de resistência, de consolo e de paz para todas as mães e todos os filhos, vítimas do caos. E quando eu pensava e estudava sobre isso, 2 mulheres me vieram à cabeça. E é por isso que o tema da nossa reflexão essa noite é ser comunidade, um jeito possível, ser mãe. Eu queria que o tema da mensagem fosse ser como uma mãe. Por quê? Porque o Evangelho e a data de hoje nos convida a nos lembrarmos de grandes mulheres que entraram para a nossa história e que marcaram a nossa história como cristãos. E eu simplesmente quero compartilhar a história dando o contexto histórico dessas mulheres, e eu oro para que o Espírito Santo fortaleça o coração da igreja, porque a igreja é de Jesus e é Ele quem cuida. Então, mais uma vez, eu convido você a não somente ouvir, mas ouvir e refletir. E também convido você não somente a ouvir e refletir, eu convido você a ouvir, refletir e orar. Então,
ouça, reflita e ore, para que você seja edificado como igreja, e essa também é a minha oração por todos nós aqui nessa noite. A primeira mulher que me veio à cabeça, enquanto eu estudava sobre esse contexto histórico do Dia das Mães, foi a mulher samaritana, que está aí na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 4. Mas antes de nós lermos o Evangelho de João no capítulo 4, eu quero deixar um texto que vai nos convidar a pensarmos na perspectiva de Jesus para essas mulheres, que se encontra primeiro em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37. Mateus 23, 37, antes de nós entrarmos na mulher samaritana, diz o seguinte: é uma fala de Jesus para Jerusalém. Jerusalém que simbolizava o povo de Deus, a cidade de Deus. E Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma mãe reúne os seus filhos, mas vocês não quiseram ser cuidados como filhos por uma mãe, ou como uma mãe cuida dos seus filhos. Aqui é um lamento de Jesus para a cidade de Jerusalém. E se você ler todo o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, você vai ver que é um protesto duro de Jesus, muito duro, inclusive é um dos meus textos prediletos, porque nesse texto de Mateus, capítulo 23, é onde Jesus explode, é onde Jesus joga uma bomba, é onde Jesus põe por chão, por terra, e põe um fim em toda a lógica religiosa, moralista, segmentada, segregacional, misógina e apequenada do Evangelho em relação aos puritanos, em relação às tradições, em relação, inclusive, à história de opressão que viviam o seu povo. Então, todo esse capítulo, ele é um capítulo muito forte, eu recomendo que você leia na sua casa, mas nós vamos ficar como texto base para nós aqui essa noite, o versículo de número 37, quando Jesus expõe Deus como uma mãe, ou seja, uma linguagem muito perigosa, um Deus numa perspectiva feminina. Eu me recordo que na minha época de seminário, quando lançou o livro A Cabana, teve um debate ferrenho no meu seminário, porque um lado achava que era uma heresia lascada, Deus, mulher, negra, que cozinhava e que escutava um som de uma turma nova que ia nascer depois de algum tempo. E o outro, mais conservador, que achava um absurdo que em nenhum momento os profetas, ou até mesmo os autores do Novo Testamento, se referiam a Deus como uma mulher. Então esse debate foi muito interessante, muito enriquecedor. Me recordo bem desse episódio. Mas eu sei que aqui Jesus usa um exemplo, uma linguagem figurativa num contexto feminino, como uma galinha, numa linguagem maternal, numa linguagem cuidadora. E essa linguagem cuidadora, maternal, é o que nos inspira, ou deveria nos inspirar como comunidade. Ser mãe deveria ser o espelho para nós como igreja, como seguidores de Jesus de Nazaré. Aquela igreja que cuida, aquela igreja que abraça, aquela igreja que tem um abraço quando ninguém mais quer abraçar, aquela que acolhe quando ninguém mais quer acolher. Como no testemunho dado pela Fabiana, no momento de desespero, a voz da mãe é que nos leva às lágrimas, como uma criança que depende dos cuidados por toda a vida dela. A igreja deveria ter essa linguagem. A igreja poderia, e tem em Jesus e nos evangelhos, inspiração suficiente para ser como uma mãe. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Partindo desse pressuposto de Jesus, Evangelho de João, agora sim, capítulo 4, nós temos uma passagem muito conhecida de todo mundo evangélico ou mundo cristão, que é a mulher samaritana.
onde nós encontramos um dos textos mais conhecidos de todo o Novo Testamento. Mulher, é chegada a hora e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você não sabe ou onde estava esse texto, é aí no Evangelho de João, no capítulo 4, nesse contexto da mulher samaritana. É interessante que Jesus estava vindo com seus discípulos, e o texto diz que convinha a Jesus passar por Samaria ou Samária. Por quê? Porque os judeus não passavam por lá, porque judeus e samaritanos não se davam. Há 500 anos de Jesus para trás, há 500 anos, uma história de hostilidade marcava o relacionamento entre judeus e samaritanos. 300 anos antes de Cristo, os judeus invadiram o santuário, o templo dos samaritanos, e destruíram o templo de adoração dos samaritanos. 128 anos antes de Jesus, os samaritanos invadiram o templo em Jerusalém, na Páscoa, e profanaram o templo, derramando ossos dos samaritanos mortos há 300 anos atrás, e profanaram a Páscoa judaica. Ou seja, a hostilidade e a violência marcavam a história desse relacionamento entre judeus e samaritanos. Uma história então pesada, complexa. Por isso, judeus e samaritanos não se davam. Samaritanos é uma religião abrâmica que ainda existe até hoje em Israel, porém não ganhou tanta proporção quanto o islamismo, como o cristianismo, quanto o catolicismo. Mas ainda existe. Os samaritanos, eles rejeitam a figura histórica de Jesus, e rejeitam também a figura histórica da cidade de Jerusalém. Por isso que os judeus não se bicam tanto até os dias de hoje, e muito mais também naquela época. Pois bem, os caras não passavam por Samaria ou Samaria, e Jesus falou assim: não, nós vamos passar por lá. Aí os caras falaram: ih, acabou a comida. E os discípulos foram até a cidade comprar comida, e Jesus ficou com sede. Duas características muito interessantes aqui: eles estavam andando a pé, isso significa que Jesus era pobre, muito pobre. Segundo, Jesus estava com sede, era homem, muito homem. Terceiro, tinha os seus discípulos, era Deus, muito Deus, era rabi, era mestre, tinha os seus seguidores, tinha a galera que andava com ele. E Jesus vai ao poço de Jacó, e no poço de Jacó está chegando uma mulher, a mulher samaritana, que não tem nome, a gente só sabe que ela é samaritana. Uma mulher não poderia se aproximar menos de 6 metros de nenhum homem à luz do dia, muito menos de um rabi. Um rabi jamais dirigia a palavra a uma mulher à luz do dia, nem da sua família em público, quanto mais uma estranha. Uma mulher não ia sozinha ao poço, porque o poço era o lugar onde os viajantes passavam. Então toda mulher que fosse ao poço sozinha, ela tinha duas coisas: ou ela era muito mal vista e muito mal falada, ou tinha segundas intenções ao ser encontrada por viajantes. E ela estava sozinha, e Jesus estava sozinho. E Jesus vai em direção àquela mulher, quebrando todo o protocolo, quebrando toda a história, quebrando toda a lógica de tensão, de ódio. E Jesus não vai como Deus, Jesus vai de uma forma diferente, como nunca ninguém poderia imaginar o Messias se relacionando com uma raça tão impura. Ele diz: mulher, dá-me de beber, tenho sede. Nada mais humilhante, nada mais humilhante, um homem, um mestre, um Messias, à luz do dia, com uma mulher sozinha, pedir de beber, pedir um favor, mostrar-se vulnerável, mostrar-se necessitado, mostrar-se incapaz, mostrar-se como quem falta a uma mulher. Jesus dirigiu a palavra àquela mulher: mulher, dá-me de beber. E o espanto
nós vamos vendo no texto, a partir do versículo 1 até o 48, nós vamos vendo a narrativa do texto vai dizendo, aquela mulher, como assim você me pede de beber? Como assim você sendo judeu, me pede de beber, sendo eu samaritana? Como assim? E Jesus começa um processo de ensino, mulher, se você soubesse quem te pede de beber, e se você soubesse da água que eu tenho para te dar, você não me faria essa pergunta. Jesus começa um processo de cura na história. E no meio dessa conversa, quem que chega? A igreja. Chega a igreja de Jesus. Quem que é? Ou quem são? Os discípulos. E a narrativa vai dizer assim, que os discípulos se assustaram com Jesus conversando com uma mulher no poço de Jacó, solitária, e ele também sozinho. Os discípulos tinham todo o direito de questionar o mestre, porque era a tradição dos discípulos, ou dos talmidim, questionar os seus rabis. Por que fazes isso? Qual é a lição? E os discípulos não perguntaram nada, apenas observaram Jesus conversando com aquela mulher. Os discípulos provavelmente pensaram, Jesus pirou na batatinha, Jesus está jogando a reputação no chão, Jesus está se humilhando, Jesus está com segundas intenções, sim, deu a entender tudo isso, mas por quê? Porque o evangelho é escandaloso, porque o lidar com mulheres é só o evangelho que faz, tratar com mulheres é só o evangelho que trata, tratar com os vulneráveis é só o evangelho que trata, e Jesus ensina isso aos seus discípulos, e ele começa um diálogo que nenhum rabi fez com nenhuma mulher na história, e Jesus proporciona a ela um debate teológico profundo, que tem um dos maiores ensinos, como eu já disse para vocês. Jesus oferece água àquela mulher, ela falou assim, mas você não tem com que beber. Ele falou assim, mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E aquela mulher, naquele contexto, ela imaginou outra coisa, sim, imaginou qualquer outra coisa, que ele queria dar outra coisa para ela. E ela falou assim, então me dá de beber. Me dá de beber. E o contexto é todo sexuado, viu, pessoal, aí do texto. Aquela mulher tinha segundas intenções com o nosso Senhor. Só que Jesus falou assim, eu vou te dar de beber, mas primeiro você vai para sua casa e chama o seu marido. Aí começa o evangelho a fazer efeito. Ele mostra a perspectiva, mas ele não mantém a pessoa como está. Vai e chama o seu marido. Ela, eu não tenho marido. Aí Jesus vem com a confrontação da realidade da vida. Disseste bem, você já teve 5, esse com o qual você está não é seu, não é mesmo? Ela assusta, porque o evangelho assusta. O evangelho, ele é assustador. Se você abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, você vai ver Jesus curando um homem à beira do tanque de Betesda. E Jesus, à beira do tanque de Betesda, cura um homem que está ali a vida inteira sendo levado pelas pessoas. E quando Jesus chega diante daquele homem, ele pergunta assim, você quer o quê? O cara está na beira do tanque, está a vida inteira esperando para ser mergulhado nas águas para ser curado, chega Jesus e pergunta, você quer o quê? Eu quero ganhar na Mega Sena, rapaz. É óbvio que ele queria ser curado. Mas a lição de Jesus não é essa. A lição de Jesus é um tom mais profunda. Você, cara, ganhou a vida inteira porque você era doente, aleijado. Se eu te curar, ninguém mais vai te ajudar, porque a saúde vai chegar para você e você vai ter que andar com as próprias pernas e vai ter que trabalhar. Você está preparado para o novo tipo de vida que eu vou te levar? Você está preparado para assumir as suas pernas e começar a caminhar sozinho e não mais depender de ninguém? Então é por isso que a pergunta de Jesus não é tosca, como aparenta. É muito mais profunda. Então, Jesus, quando diz para aquela mulher, vai lá e chama o teu marido, é muito mais profundo, porque ele já sabia quem ela era. E quando ele questiona, e ela fala, vejo que és profeta. Então ela busca um caminho. Poxa, o senhor é profeta. E pela vestimenta se percebia que ele era judeu. E ela pela vestimenta se percebia que ela era samaritana. E ela pergunta, olha, vocês judeus adoram no monte. Nós, os samaritanos, adoramos no monte Gerizim, ou Guerizim, como você quiser. Onde é o monte certo? E Jesus profere, mulher,
No Evangelho não há sagrado nem profano, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. O texto que Paulo escreveu lá na frente, depois de um século, que a Fabiana leu aqui na abertura. Mulher, é chegada a hora e a hora já chegou, que os verdadeiros vão fazer em espírito e em verdade, não porque nasceram em Jerusalém, não porque são descendentes de Abraão, mas porque agora foram cheios por um espírito novo, um novo nascimento, porque aprenderam que beber da fonte da vida faz deles novas pessoas. E ela foi correndo. E aquela mulher samaritana, que carregava consigo 500 anos de desprezo dos judeus pelos samaritanos e vice-versa, aquela mulher que estava sozinha no poço de Jacó com segundas intenções com viajantes, aquela mulher que já estava no 6º marido, que já teve vários relacionamentos, ou seja, não tinha moral nenhuma, aquela mulher que não tinha valor nenhum dentro de uma tradição totalmente machista, chegou para sua tribo anunciando que o Messias chamava ela e a casa dela para conhecerem a salvação. E Jesus não falou para os discípulos, vai alguém lá porque vai dar ruim, ninguém vai acreditar nela. Por quê? Porque o testemunho de uma mulher não tinha valor nenhum sem a presença de um homem, ou a testificação de um homem. Mas aquela mulher vai como missionária para o seu povo e para a sua família, e leva as boas novas de uma nova fonte de salvação, de uma nova fonte de águas que brotam e que jorram e que jamais secam e que é capaz de lavar, de molhar e de curar a pior violência, o pior ódio, o pior preconceito, a pior separação de povos que pode existir, a pior separação de ódio e violência que pode haver na história. Ele pode curar, Ele pode redimir, Ele faz um todos os povos, Ele faz um todas as nações, Ele torna um povo, os povos que são inimigos, que se odiaram. Essa é a mensagem do reino de Deus, essa é a mensagem de salvação para aqueles que se encontram com Jesus. E aquela mulher foi um instrumento do evangelho para o povo samaritano. Aquela mulher foi uma mãe que abraçou e gerou vida para o seu povo. Aquela mulher inspira nós como igreja a sermos mãe, a inundarmos o mundo com esperança, onde há ódio, onde há separação, aonde há guerra, aonde há briga, aonde há facções, aonde há separações partidárias, aonde há violência, onde há misoginia, onde há preconceito. Nós somos chamados a ser igreja como uma mãe que leva e dá à luz o evangelho, um evangelho que une as pessoas, um evangelho que agora junta as pessoas e não mais segrega, que não mais separa, agora junta e faz sentar na mesma mesa pessoas tão diferentes. Essa é a mulher samaritana, sem nome. Essa é a primeira mulher que me veio à cabeça, e analisando todo esse contexto sociocultural, me inspira para a caminhada da fé. A segunda mulher que me vem à cabeça, olhando para esse texto e esse contexto que a gente está aqui em Mateus 23, é a mulher cirofenícia. Vocês se lembram bem da história da mulher cirofenícia? Está lá em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Uma mulher cirofenícia se aproxima de Jesus. E ela usa a expressão, Rabi, mestre. Os cirofenícios eram pessoas desprezadas pelos judeus. Pessoal, os judeus desprezam bastante gente, porque eles se julgam um povo santo e separado, povo que está acima de todo o povo. E a revelação de Jesus inverte a lógica deles. E era muito comum então eles desprezarem as pessoas de outros povos. E os cirofenícios eram um povo que eles desprezavam, ainda mais uma mulher. E a mulher vem gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está muito doente, ela está muito doente. Por favor, tem misericórdia de mim. É muito interessante nós notarmos um clamor de uma mãe que não pede pela filha, pede por ela. É porque a dor da filha era a dor dela.
Ela não aguentava mais a situação da filha. Ela não aguentava mais ver a filha adoentada. E ela ouviu dos grandes feitos de um judeu, de um nazareno, que andava por Tiro e Sidom, fazendo milagres e anunciando o reino de generosidade. Então ela pensou: se ele é generoso, eu vou clamar, porque é a última saída que eu tenho. E ela corre atrás de Jesus. E está Jesus com a igreja dele, pessoal, porque Jesus sempre anda com a igreja dele. E está Jesus e a igreja dele. Quem são a igreja? Os discípulos. E aquela mulher vem gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Só que dessa vez, diferente da mulher samaritana, os discípulos: despede essa mulher, porque ela vem gritando, enchendo a nossa paciência. Como assim uma mulher publicamente se dirige a um rabi, sozinha, clamando? Como assim uma cirofenícia? Esse povo que é cachorro. Para o judeu, o cachorro tem o mesmo valor que um porco, talvez um pouquinho mais, mas tem o mesmo valor de um porco. Os cachorros só serviam para uma coisa: tomar conta da propriedade ou andar vagando pelas ruas, sobrevivendo de resto de comida. Ou como vocês podem ler nas Sagradas Escrituras, que os crucificados eram largados, pendurados para serem comidos pelos cães. Então, os cirofenícios eram comparados aos cães. E eu era uma mulher cirofenícia, clamando a um judeu. E Jesus olha para aquela mulher diante da sua igreja, e diante daquela mulher ele disse assim: mulher, que tenho eu contigo? Eu vim para as ovelhas perdidas do meu pai. Os discípulos, a igreja fica confortável. Por quê? Porque essa é a situação normal. O profeta, o rabi, o mestre, aquele que tem todo o poder e autoridade, desprezar uma mulher, desprezar uma cirofenícia. Então está todo mundo confortável. Então Jesus vai um passo além. Não é justo dar de comer aos cães. A priori, todo mundo, sempre quando lê esse texto, acha Jesus muito duro. E eu já vi vários pastores pregando, dizendo que Jesus é duro mesmo no trato com as pessoas, que Jesus não dá moleza para pecador. E quanta baboseira e quanta tontice, como já diria meu finado pai, levar ou interpretar Jesus nas Sagradas Escrituras como alguém rude. Óbvio que não. Nós precisamos entender que Jesus estava diante da igreja, e Jesus estava ensinando a igreja a ser igreja. Então Jesus levou os discípulos ao ápice da sua zona de conforto. Não é justo dar de comer aos cães. E os discípulos: manda embora, manda embora. Os discípulos estavam confortáveis. Só que o texto grego diz que Jesus usou um termo diferente. Jesus não usou cães, Jesus usou cãezinhos. E a resposta daquela mulher surpreende, e é por isso que ela entrou para a nossa história de fé. Porque ela diz assim: é verdade, Senhor, é verdade, Rabi, só que até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Aquela mulher não desistiu, aquela mulher rompeu toda a barreira de preconceito, toda a barreira de realidade social, e rompeu com a barreira da fé. E Jesus falou assim: ó, não tem em todo Israel fé como a dessa mulher aqui, ó. Aí os discípulos que estavam confortáveis ficam incomodados. Como assim? Não tem fé como a dessa mulher. E aí Jesus diz para ela assim: ó, mulher, que seja como você quer. Ele não disse: vai que a sua filha está curada. Ele disse: ó, que seja como você quer. A autoridade está na sua mão. Você tem autoridade porque você ensinou à igreja o que é o reino de Deus. E os discípulos caem do cavalo. E os discípulos aprendem mais uma lição com Jesus de Nazaré. E eles aprendem mesmo. Eles aprendem mesmo. Eles não são ignorantes. Eles aprendem. E aí, aquela mulher tem a sua bênção concedida. Uma mãe que
que não tomou para si os limites, que não tomou para si o preconceito, que não tomou para si o olhar de julgamento da igreja, daquele que ela acreditava, mas uma mulher que foi forte e corajosa, e que mudou a nossa história, e que nós estamos comentando dela aqui hoje, 2019. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Então, olhando para essas duas mulheres, trazendo para o Dia das Mães e tratando a nossa comunidade, eu acho que nós precisamos de coragem, e essas mulheres nos inspiram a coragem. Nós precisamos romper com toda a barreira de misoginia, nós precisamos romper com toda a barreira de violência, levando a paz, a esperança e o amor. Nós precisamos de mais mulheres sendo ouvidas, nós precisamos de mais mulheres falando e fazendo, e nós precisamos aprender com as mulheres sobre como fazer e coragem para encarar esse mundo. Nós precisamos tomar como inspiração, nós homens, a força com que as mulheres encaram a vida. Há uma piadinha que diz que as mulheres ficam grávidas e têm dores de parto para saber o que a gente passa quando tem dor de cabeça, né? Porque nós precisamos aprender com elas, porque Jesus nos inspirou a isso. No ministério de Jesus tinha mulheres. As mulheres trabalhavam para manter o ministério de Jesus, e Jesus aceitava o dinheiro e a oferta das mulheres. Maria inspirou a Jesus. Maria Madalena foi uma das primeiras a seguir a Jesus, e foi a primeira a receber a boa nova do Cristo ressurreto, e foi ela a incumbida de levar a notícia aos demais discípulos: avisa a galera lá, que aquilo que estava prometido aconteceu, ele ressuscitou. Foi Maria Madalena. Aqui outrora era prostituta, aqui não tinha voz, aqui não tinha moral, aqui não tinha aparência. Nesse Dia das Mães, eu convido a todos nós a tomarmos a postura de sermos a noiva de Cristo. É assim que Ele nos chama. Nós somos a noiva de Cristo. Eu tenho a minha noiva. Eu tenho a minha noiva, e a minha noiva é a minha igreja. Eu espero que ela se apresente pura, corajosa, não acovardada diante de mim, e que ela seja de fato a minha voz para esse mundo em caos, para esse mundo perdido, que ela seja a minha voz, porque ela é a minha noiva, ela é a minha igreja. Então nós precisamos aprender com as mães, porque nós aprendemos com Jesus a ser como mãe. E eu oro de verdade para que todos aqueles que se achegarem à nossa comunidade, a você que já faz parte, você sinta aqui um ambiente acolhedor como o colo de uma mãe, para chorar, para confessar o seu pecado, para ser liberto do seu pecado, para encontrar a esperança para recomeçar, e principalmente para encontrar a força para caminhar. Para encontrar a força para caminhar. E que jamais falte a alegria de você estar no nosso meio, porque é o estar aqui que vai te fortalecer e te fazer igreja, noiva, mãe, mulher no mundo que precisa ouvir essa voz. Essa é a minha oração. E eu quero concluir dizendo que a ocasião é especial. Nós nos lembramos das mães. E é especial também porque nós estamos diante da mesa. E a mesa, ela é uma coisa que, por favor, me entenda uma coisa, né? Coisa como um movimento. Ela é um movimento estabelecido por Jesus de Nazaré. E nada melhor do que estarmos diante da mesa para sermos encorajados a respeito da mensagem do Evangelho.
Quando nós nos reunimos diante da mesa, nós nos reunimos trazendo à memória o corpo e o sangue, o sacrifício de Jesus, para que a gente jamais se acovarde, para que a gente jamais se esqueça que o mal não tem a última palavra, para que a gente jamais se esqueça que a morte tem a última palavra. Onde está, ó morte, a sua vitória? A cruz nos deu a vitória, e nós vamos celebrar essa vitória como igreja. Por isso que nós podemos, por isso que você pode, por isso que eu encorajo você a ser voz, a ser a voz da mulher sirofenícia, a ser a voz da mulher samaritana, a nós homens, a sermos como os discípulos que viram Jesus falando tudo aquilo e aprenderam, a nós que estamos vendo e ouvindo tudo isso, precisamos aprender. O Evangelho nos concede a oportunidade de aprendermos. Só aprende quem erra, só aprende quem discerne. Quando você vai fazer uma conta na escola, você sabia que você estava aprendendo porque você errou e de repente você começou a acertar. Por isso é muito importante nós, nesse momento de ceia, de mesa, nós fazermos uma avaliação da nossa vida, nos lembrando do sacrifício de Jesus por nós, nos lembrando do que Jesus fez por nós, nos arrependendo dos nossos erros e clamando a Jesus: Jesus, me ajude a ser melhor, que eu possa ser um ser humano melhor, que eu seja um ser humano que não me conforme com a injustiça, com a violência, com a fome, com o ódio, mas que eu seja alguém que leve a paz, que eu seja alguém que leve a esperança, que eu seja alguém que leve as fontes de águas vivas para onde eu estiver. Tem tanta gente com sede, mas nós não estamos levando as águas.